Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar aqui uma outra aula, né, falando agora sobre as propriedades corpusculares da luz, tá? Então a gente já viu aí o fenômeno do corpo negro, né, que foi o primeiro fenômeno que não era explicado pela física clássica e precisou de uma hipótese de Planck, né, relativa à quantização da energia. Então a gente vai ver agora outros experimentos, né, o efeito fotoelétrico e posteriormente o efeito Compton, que são dois fenômenos típicos, né, que ilustram as propriedades, né, corpusculares da luz. Então, houve, né, séculos atrás, né, na época de Newton, a discussão se a luz era composta de uma onda e de uma partícula. E naquela época acabou ganhando, né, a concepção que a luz é uma onda, né, devido aos caráteres ondulatórios, né, difração, refração, né, interferência, né. Então, chegou a essa conclusão que a luz era uma onda, tudo bem? Agora, no começo da física quântica, começam a existir, né, alguns fenômenos que demonstram, né, o caráter corpuscular da luz, ou seja, o caráter que lembram partícula, né? Em especial, é importante falar que a partícula é o seguinte, ela é quantizada, ou seja, você tem uma partícula, duas partículas, três partículas, e ela interage de maneira instantânea, tá? Então, imagina uma colisão, você tem uma bola parada e você bate e já tem aí uma força impulsiva. Então, isso caracteriza a ideia de partícula, tá? Então, interações instantâneas, né, e uma certa quantização. Você consegue identificar, né, contar. Isso aí você não consegue fazer com ondas, né? Ondas têm um caráter delocalizado e uma interação que demora um tempo, ok? Então, basicamente é isso. Então, vamos entrar, né, mais a fundo aí e discutir um pouco mais sobre o efeito fotoelétrico. Talvez muitos de vocês já conheçam, né? Então talvez eu passe um pouco rápido por isso aqui, mas eu quero deixar claro principalmente vamos dizer, a tentativa da física quântica de chegar lá e por que ela não consegue, né, é, explicar esse fenômeno, tudo bem? Isso aí vai muito além de você responder uma questão, né? Então eu quero que vocês entendam e concentrem-se em compreender, né, a origem do fenômeno, o que está de fato acontecendo, né? E comparar, né, o que se esperaria da física clássica. Tá? Então, esses são os nossos objetivos. Então, sem mais delongas, vamos partir, né, e definir o efeito fotoelétrico. Então, a palavra já diz, né, fotoelétrico. Né? Então, eu tenho uma ejeção, né? Então, uma ejeção de elétrons que vai fazer circular no circuito uma corrente elétrica, né, estimulada por luz. Tá? Então, um efeito fotoelétrico. Tá? Então, pode ser luz ultravioleta, azul, ultravioleta, então, assim, frequência mais alta fica mais intenso isso, raio-x, com certeza. Tá? Mas dentro da parte do visível, dependendo do metal, você consegue isso. Basicamente, você tem duas placas metálicas. Tá? Aqui eu usei uma placa metálica A, né, em azul, e uma placa metálica B aqui em verde. Você faz um furinho aqui, né, e tem uma fonte de luz que tem uma determinada frequência I e uma intensidade I. Ok, então você gera essa luz, né, que pode ter uma frequência ou intensidade variada. Ela entra aí por esse furinho, né, isso aí é uma geometria que eu peguei na internet, né, mas isso aí não importa tanto, né, mas isso aí seria mais verídico, certo? Eu incido na minha placa A, porque de metal, porque é mais fácil de arrancar o elétron. Tá? Então esse efeito fotoelétrico é mais intenso quando você tem uma superfície metálica. Então você arranca, e serve de eletrodo também. Então, você arranca o elétron, né? Você ejeta esse cara aí, e aí você atribui, né, uma DDP, uma diferença potencial, aqui UAB, né, entre esses eletrodos A e B, de tal forma que você tem um potencial aqui positivo, tudo bem? E aí quando você ejetar esse elétron, ele é coletado pelo amperímetro e você mede então a corrente elétrica. Maravilha? Tá bom, então isso aí, né, é o fenômeno do efeito fotoelétrico. É a emissão de elétrons que induz uma circulação de corrente elétrica induzida por luz. Qual que é a explicação clássica para isso? Então, um físico com conhecimento de física clássica, ele fala assim, ó, você tem a luz é uma onda.
que a onda faz? Ela transmite energia sem transmitir matéria. Então, ela transmite uma energia da fonte de luz para o elétron, transfere essa energia, o elétron ganha uma energia, passa a se tornar um elétron livre, ele sai com energia cinética e é coletado. Tá? Até agora, gente, isso aqui a gente pode dizer que seria uma explicação satisfatória. Tá? Então, eu, pessoalmente, se tudo que eu soubesse fosse isso, eu aceitaria numa boa essa explicação e acredito que a grande maioria de vocês também. Tá? Mas, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, né? Então, essa, vamos dizer, a big picture, essa grande ilustração que eu fiz, a princípio, é satisfatoriamente explicada pela teoria clássica, né? Mas vamos olhar aí os detalhes, né? As relações, os gráficos que podem ser obtidos experimentalmente desse fenômeno. Então, vamos lá. Primeiro resultado aí que você pode investigar. A curva da corrente com respeito à tensão AB. Vamos lá. Então, eu tenho aí uma curva típica, né? Imagina, vamos olhar essa curva aqui vermelha. Se eu não tiver tensão nenhuma, eu tenho uma certa coleta de elétrons, o que se reflete numa corrente elétrica. Se eu aumentar essa tensão, gente, olha só, e eu tornar isso aqui mais positivo, eu vou estar puxando com mais força os meus elétrons. Então, o elétron tem o maior número de elétrons mais rápidos, eu estou aumentando minha coleta de elétrons, então naturalmente espera-se que eu aumente a minha corrente elétrica. Tá? Se eu passar aí para a mesma frequência, porém uma intensidade maior, seria essa curva azul. Basicamente eu tenho uma intensidade maior e 2 maior que 1, portanto eu tenho mais energia, arranco mais elétrons, né? Então aí, isso aí tá, ó, física clássica está explicando isso aí tranquilo. Porém, né, o que acontece quando você coloca uma tensão negativa? Ou seja, ao invés de querer atrair os elétrons, você tenta repeli-los, né? Porque aí você consegue, né, ver qual que é a máxima DDP e você consegue continuar obtendo corrente elétrica. Tá? Em especial, isso aí impõe, né, uma certa barreira de energia, né? E você pode escrever, então, essa energia aí da barreira que você está impondo como sendo a carga do elétron vezes a DDP, o que se atribui, né, a máxima energia cinética dos elétrons ejetados. Tá? O que se observa? Se você manter o mesmo Ni, né, o Ni fixo, então vamos chamar aqui simplesmente de Ni aqui em azul e o Ni aqui em vermelho. Tá? Para esses dois casos, essa máxima DDP negativa que você consegue aplicar, né, e continuar medindo corrente elétrica é a mesma. Ok, então estranho. Essas duas curvas, né, se tocam em um mesmo ponto. Tá? Então existe uma mesma tensão de corte ali. Quando você tem um experimento, né, varia a intensidade, mas sempre vai na mesma tensão de corte. Ou seja, você pode querer aumentar a intensidade o quanto você quiser e sempre você vai ter elétrons com a mesma energia máxima cinética. O que? Isso é estranho. Por quê? A princípio, quanto mais intensidade, mais energia disponível. Então você imaginaria que, de alguma maneira, a energia que o elétron é ejetado fosse aumentar com a intensidade, mas isso não ocorre. Então você tem uma intensidade e uma energia cinética que sobra, mas ela não depende da intensidade. E essa tensão aí de corte, né? U de C, aqui tem um V, mas deixa eu botar aqui um U então. Isso aí não é explicado pela física clássica, ok? Então, isso aí é uma coisa estranha que nós precisamos discutir ainda. 2, né? Um outro fenômeno que também não explica. Então, vamos olhar para essa tensão de corte mais a fundo ainda, né? Vamos plotar, né, essa tensão de corte que depende unicamente da frequência. E vamos plotar então uma curva dessa tensão de corte vezes a frequência. Tá, então
o que se verifica? Verifica-se que, experimentalmente, né, o efeito fotoelétrico só se observa, né, a partir de uma frequência mínima, Ni0. Para frequências menores que essa, imagina aí um vermelho, um infravermelho e tal, você não consegue observar efeito fotoelétrico de maneira alguma, né? Você pode pegar uma fonte de raio infravermelho super intensa que consegue esquentar muita coisa, uma fonte de micro-ondas de alta potência, joga radiação lá, mas você não arranca o elétron. Tá? Você aquece o metal, né? Mas você não consegue arrancar o fotoelétron. Tá, isso aí a física clássica não explica, né? Então a existência desse Ni0 não é uma explicação clássica para ele. Tá? Adicionalmente, quando você faz o gráfico da frequência versus a tensão, verifica-se o formato de uma reta. E aí você fica assim, por que uma reta? Né? Porque e não depende da intensidade, da amplitude, nada. Assim, e você fica, cara, quer dizer então que a energia que esse elétron sai depende da frequência de alguma maneira. A gente não sabe qual e não tem como saber da física clássica. Né? Então, de fato, isso aí está começando a pegar os furos. Né? Então, você precisa atribuir alguma dependência da energia que o elétron sai do metal, né? Associada à frequência. Isso aí acaba lembrando um pouco que a gente passou aí pelo radiação de corpo negro. Né? Ok, então basicamente não se explica por física clássica nem a existência dessa frequência de corte, consequentemente na não ocorrência do efeito fotoelétrico aqui, mesmo para grandes intensidades. Essa curva aí, né, da frequência de corte versus a frequência da radiação, não se explica. Tá? Lembre-se sempre que classicamente o que importa para a energia transferida por uma onda é a amplitude. Né? A intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado, né? Isso é o que a gente usa sempre como regra de bolso. Mas aí aqui no efeito fotoelétrico tem uma grande importância da frequência, como a gente está vendo. Né? E uma outra observação que é menos comentada, né, é o seguinte, que não se observa nenhum atraso entre a incidência de luz e a ejeção do fotoelétrico. Ou seja, você incide a luz e o elétron sai na hora. Tá. Então quer dizer que essa transferência é rápida, né? Tudo bem, eu concordo com você, mas o que a gente poderia esperar, né, pensando em termos de física clássica desse atraso? E aí é importante que você veja o que se esperaria com física clássica e você vê o quão diferente é do que de fato acontece. Tá? Então vamos imaginar um experimento, que eu tenho uma lâmpada aí de 100 watts, certo? Uma distância de 1 metro, né, de distância, e eu tenho aqui um certo átomo dentro de uma placa, né? E aí ele vai absorver essa luz e esse elétronzinho vai ser ejetado. Imagina aí que esse elétron tem uma certa órbita ao redor do meu átomo, está associado ao tamanho do átomo, né, ao redor do núcleo, de 10 a menos 10. Então vamos olhar, né, fazer uma ordem de grandeza. E aí poderia, claro, o átomo pode ser maior ou menor, eu posso pegar maior ou menor distância, posso pegar uma lâmpada com maior ou menor potência, tudo isso a gente pode brincar. Mas vamos pegar isso aí e fazer uma certa estimativa. A gente vê se está tudo nos conformes ou não, né? Basicamente vou pegar aqui uma placa metálica, né? E a energia de arrancar um elétron, eu peguei aqui de algum metal, né? Eu tirei esse exemplo do iceberg, tá? Ele tem uma discussão muito boa sobre efeito fotoelétrico. Eu mudei aqui poucos valores, mas tudo bem. Então, vamos imaginar que eu tenho um metal que eu preciso de 2,1 elétron para arrancar, né? Esse elétron aí da placa metálica, tudo bem? Energia razoável, energia vamos dizer, uma ordem de grandeza, energia de ionização de um átomo, né? Função de trabalho e tal. E essa energia para arrancar o elétron, até aí tudo bem. 2,1 elétrico que eu converter para si, me dá 3,4 10 a 19 joules. Tá? Então essa é a energia que eu preciso fornecer aproximadamente para esse elétron aqui girando ao redor do núcleo ser arrancado e ejetado, né, para o ambiente. Tá? Então vamos estimar isso aí. Ok.
Eu vou fazer aqui algumas continhas de padaria, né? Nada muito sofisticado. Basicamente, eu tenho uma potência da minha lâmpada, né? Vamos supor que essa potência é luminosa, 100% de conversão. A minha intensidade luminosa vai ser a potência dividido por 4πd ao quadrado, que é a área da esfera, né? De raio 1 metro. Isso vai me dar mais ou menos, gente, uns 8 watts, né? 7,95 eu acho. 8 watts por metro quadrado. Então, em cada metro quadrado tem 8 watts, né? E aí, como é que se dá a absorção de energia pelo átomo? Opa, vou pegar aqui sublinhar isso aqui. Como é que acontece aí essa absorção de energia? A energia por tempo, que é potência, né, é absorvida pelo átomo, por sua vez é a intensidade luminosa, que eu suponho uniforme em todas as direções, vezes a área de absorção, que deve estar associado com o πr ao quadrado, que é a área do disco que está absorvendo, imaginando o átomo chapado ali, certo? Essa energia que eu preciso absorver é a energia de ionização. Então eu tenho todos esses dados e eu tenho ΔT. Esse ΔT aí é o tempo de absorção, né, que leva para eu absorver a energia da onda, 100% de absorção, né? Então suponho que eu não estou perdendo nada. Eu absorvo a energia da onda e eu emito um fotoelétron, tá? E aí, quanto é que demora isso? Energia da ionização, intensidade, πr ao quadrado, faz as contas, né? Peço que vocês façam as contas mesmas e verifiquem que você está fazendo tudo certo, é importante. E eu estimei aqui 1,36 segundos, né? Então 1,36 segundos, você consegue até assim, olho nu, fazendo experimento ali, sem nenhuma grande equipamento de medida, você consegue perceber. E aí, se você pegar uma lâmpada de 1 watt, né, uma lâmpada 100 vezes mais fraca, imaginaria-se que isso aí demoraria 100 vezes mais, ou seja, 136 segundos com uma lâmpada de 1 watt, uma luz pequena. O fato é que, com lâmpada forte ou lâmpada fraca, você não observa nenhum atraso. Bota a fonte mais distante, fonte mais perto, aumenta essa energia de ionização. O fato é que você mexe todos os parâmetros e não observa atraso. Tá? Ou seja, isso aí a física clássica não explica. Né? E aí, para a gente explicar esse fenômeno, a gente vai ter que ir então para a teoria de Einstein, tá? Que foi o que deu o prêmio Nobel a ele, não foi a teoria da relatividade. Certo? Foi a explicação do efeito fotoelétrico aí, com a teoria corpuscular da luz. Então, basicamente esse é o efeito fotoelétrico e esses são os problemas que o Einstein vai ter que resolver. A gente se vê então no vídeo que vem. Até mais!